quando a comunicação é ferramenta principal para o seu sucesso. Pode ser em qualquer segmento, no rádio, na TV ou simplesmente anunciando um produto em um supermercado. E quando vai para o evento, como que é a interpretação? O especialista de hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores especialistas que passará aqui no nosso Business Connections, porque eu trago para você Sandro Tibi, apresentador e também especialista em pet, a partir de agora no nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, começando o nosso Business and Connections, número 31, episódio que realmente vai para uma reta final, porque logo, logo estaremos no portal IG, começando uma nova temporada, mas aqui trago hoje para você, sempre com o apoio da Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes, Toye Produções e Eventos, Doco Technology e a Toye Treinamentos. Esse episódio fantástico onde a comunicação, sim, é fundamental para que você possa elevar o seu negócio. Com ele, o meu grande amigo Sandro Tibi. Que honra, viu, meu amigo? Você está aqui participando do Business in Connections. Já estive muito no seu programa na Nova Difusora de Osasco e aqui agora retribuindo a visita. Seja bem-vindo. Sidney, eu sou muito grato por essa oportunidade, né? Me sinto aqui lisonjeado, né, por estar sendo agraciado por essa reciprocidade em poder participar aqui do Business Connections, que eu já sou, em audiência, assim, um dos primeiros a conectar e assistir também o seu programa. Não, e é justamente esta conexão. Nós somos radialistas, nós somos especialistas da locução. Já vou logo de cara, como que você vê a locução hoje nos dias atuais? Olha, Sidney, é complicado, porque assim, nós temos um mercado muito disputado, né, mas com pouca qualidade na prestação de serviço. Então, o que a gente entende que é devido às oportunidades que aparecem, a pessoa muitas vezes, não que as pessoas não possam ser comunicadores, não possam ser locutores, adalistas, todo mundo pode ter essa oportunidade, mas eu vejo o mercado hoje com falta de bons profissionais. Você acha que é porque a internet hoje, qualquer um que fala diferente tem uma relevância? O que você acha que esse novo meio de se comunicar pode estar impactando na nossa profissão como apresentadores, como locutores, como mestre de cerimônias e assim por diante? Olha, eu parto do princípio seguinte, acompanhando, né, inclusive, os teus programas, eu vejo o seguinte: qualquer coisa que nós venhamos a fazer, temos que fazer com qualidade. E o Sim. comunicador que preza a qualidade, que queira ser um bom comunicador, ele tem que prezar o conhecimento, entender o seu mercado, entender o seu nicho. Só que assim, as oportunidades aparecem, os bons profissionais muitas vezes acabam perdendo essa oportunidade porque existe todo um valor agregado, um tempo de experiência, como você fala. Você investiu um tempo, você se qualificou. E aí qualquer pessoa chega e fala, não, eu faço por tanto, eu me comunico por tanto, eu faço por tanto. Portanto, fica complicado, né, disputar muitas vezes com quem, por exemplo, o serviço vale, sei lá, 5 mil. A pessoa vende por 1.500, por 2.000, é complicado. Você vem de uma safra antiga, né? Até os cabelos brancos não negam, é basicamente isso. Verdade. E ao mesmo tempo eu posso dizer bem abertamente que eu tenho uma história também muito rica, mais de 27 anos vivendo o mundo da comunicação e ao mesmo tempo, como que você vê o locutor de hoje, que ele teria muito mais possibilidades, se você for ver bem, a dublagem nos streamings, as locuções em diversos canais de esporte, a própria internet e também perdendo a essência na hora da locução publicitária para a inteligência artificial. Como que você vê toda essa evolução, Sandrinho? Olha, eu vejo o seguinte, a internet, ela não é a solução de todas as coisas, ela é o meio para.
Portanto, eu vejo assim, para que você possa fazer uso dos meios tecnológicos, é importante que você aprenda a lidar com eles. Tá. Isso não quer dizer que a inteligência artificial veio para tirar o mercado de quem faz a locução humana. Pelo Tá. contrário, eu vejo muitas vezes, por exemplo, o serviço facilitado. Por exemplo, antigamente, quando você tinha nos rádios dos anos 80, ali, né, os anos 90, nós tínhamos o cara da pauta, a gente tinha o jornalista, a gente tinha o radialista, né? Então, hoje nós temos dentro desse segmento, né, um fator que facilita essa forma de se fazer locução, porque hoje você tem que ser todo em um, ou seja, você acaba sendo o eu-keep, mas para isso você tem que ter também a experiência, o expertise, conhecer o software, conhecer a ferramenta, conhecer os equipamentos. Então eu vejo assim, por um lado facilitou, né? Por outro lado, abriu um leque para um mercado de pessoas que estão usando muito, né, a tecnologia e deixando de valorizar muito o trabalho do ser humano. Que é o trabalho da arte. Da arte, Da arte, exatamente. porque o locutor ele é uma arte. E eu posso dizer abertamente para você de casa, você que acompanha aqui sempre com o apoio dos nossos patrocinadores, que justamente essa arte ela vem numa distribuição de conhecimento. E a arte ela vem da criatividade, ela vem do dom, ela vem da prática. Veja que interessante falar isso. E as pessoas não entendem que essa prática vem quando você se desenvolve. E trazendo um pouquinho mais aqui, você falou da parte tecnológica, nós somos da época que nós trocávamos MDs. Trocávamos cassete, sabe? Vinil. Trocávamos CDs para colocar a música. Nossa, eu já travei tanto MD na minha vida no início de carreira que eu me desesperava operacionando. E na nossa época ainda, era difícil operar e falar. Exatamente. Operar e falar não era como hoje, que você aperta um clique e você vê lá todos os locutores das grandes rádios, Bandeirantes, Jovem Pan, Rádio CBN, o próprio apresentador está operando a própria marca, Band News. Hoje não, praticamente você tinha que essa operação era feita por um técnico e você fez muito isso na vida. Com certeza. Como que é sair da técnica e ir para a locução? Aliás, Sidney, é importante ressaltar, eu posso dizer para você que eu fui um dos pioneiros, né? Caso você não tenha sido o primeiro, eu fui um dos pioneiros a lançar a primeira rádio shopping, dentro de um shopping. Ah, que legal. Em Osasco. E devido a essa coisa de interação, de saber, porque por mais que você tenha a automação, né, você tem lá a IA falando, quando você tem a promoção de um comunicador, um locutor, conversando com o cliente que está dentro da loja, é muito diferente. Então, eu tive essa oportunidade de ser um dos pioneiros a ter aqui em Osasco a primeira, eu posso dizer assim, rádio shopping, rádio interna, indoor, né, como se diz hoje, dentro desse formato que você falou, MD, o CD, as vinhetas, o falado, né? Você está ouvindo. As rádios faziam pontos, né? Como se fosse aqueles pedágios dentro das lojas, dentro dos shoppings, dentro de eventos. E hoje você vê pouco isso. Exatamente. Que hoje praticamente você vai nos grandes eventos. Antigamente, para promover uma rádio, a rádio estava lá transmitindo aquele evento e interagindo com os empresários. Como que você vê o futuro do rádio? Olha, eu quero acreditar que o rádio, ele, dentro dessa expansão com a tecnologia, ele ganhou mais espaço. O que precisamos agora é que os traders, o pessoal de marketing que estão nos assistindo aí, olhem para nós com mais carinho, né? Com aquele contato humano de você ter aí o locutor falando da sua marca, falando do seu produto, claro, né? Com todo expertise aqui que o Sidney sempre nos atenta. Olha, você tem que amar, se dedicar, ter conhecimento, né? E fazer principalmente o seu trabalho profissionalmente para que você gere resultado. Então, o que eu vejo hoje é o seguinte, o rádio ele tem ainda eu vejo um mercado ainda muito, muito, muito a ser explorado. Não, esse lado de ser explorado é uma forma de você entender a sua capacidade de levar a informação. Eu, quando comecei lá atrás, já são 27 anos nessa brincadeira,
estou entrando no 28º ano, em dezembro eu completo 28 anos como radialista, como comunicador, e sempre falo para as pessoas, eu não sabia falar não, gente. Hoje eu tenho uma escola de oratória, mas eu não sabia falar. Eu me especializei na questão da comunicação. E nós tínhamos, gente, eu trago aqui também que por todas as emissoras que eu passei, posso dizer que só uma vez eu saí com pauta. E o radialista ele precisa ter pauta, criar o seu roteiro, criar a sua estrutura. E como que você vê essa linhagem? Porque você traz a safra antiga também. E como que você vê o mercado, que até recentemente você estava, não sei se continua na Nova Difusora, numa emissora comercial, e como que é o tratamento, como eles estão vendo os comunicadores de hoje? Bom, encerrado o ciclo, né? Sim. Encerrei meu ciclo ali na Nova Difusora, mas continuo ainda com um projeto na web, na qual eu creio que eu já havia comentado com você, que é a Osasco Rádio Web, Osasco, o nosso trabalho, né? A nossa cidade que a gente tanto ama, então eu tenho ali um trabalho dando continuidade ainda agora pela web, fazendo tudo isso que você falou através agora do segmento web, porque as rádios também ganharam esse segmento na internet, o segmento web. Eu vejo o seguinte, que há mercado para todos, entendeu? Então eu creio que você que é profissional, você que é radialista, você que é locutor, dentro desse segmento, nós temos vários nichos ainda a ser explorados, né? Eu creio que com o advento tecnológico e também com essa nova safra de comunicadores que estão chegando, um mercado bastante vasto a ser ainda explorado. Não, e é um mercado que eu posso dizer. Você faz algo que eu posso dizer abertamente, eu nunca fui atrás. Eu faço boas locuções, eu sei, mas eu não fui atrás da locução em shopping, em supermercados. Tem você, Sandro Tibi, uma das referências, principalmente para o mundo pet, nós vamos falar lá na frente. Eu tenho o meu amigo Fausto Fazan, que hoje está no Nova Esperança. Cara, eu conheço muitos locutores que viveram com esse tipo comercial, de trabalhar a voz. E aí, como que é esse desafio? Porque você fica ali horas, aqui ó, na Gôndola 10. Cara, eu não tenho essa facilidade, eu acho que eu sou um cara mais clássico. Daqui a pouquinho eu vou contar até uma história que aconteceu comigo, meu primeiro não na locução, gente. Que gostoso poder compartilhar isso, porque assim, a melhor escola que nós temos, por mais que você tenha cursos, por mais que você tenha a sua faculdade, né, você tenha sido capacitado, né, e tenha estudado para isso, o campo, você estar na loja, você estar no chão de loja, é o PDV que a gente chama, é muito gostoso. E eu costumo dizer o seguinte, Sidney, que eu quero ser como você, né? Diferente dos iguais. Então eu faço dessa comunicação não só o anúncio de ofertas, eu faço aquela coisa de leva notícia, eu brinco com a dona de casa, claro que dentro de do seu respeito, né, ali dentro da programação que você está fazendo o trabalho de locução. Então, assim, dentro da loja eu procuro uma afinidade, tanto é que agora, dentro de uma grande rede de lojas, nós também, né, ganhamos alguns prêmios lá, o prêmio do mês do chocolate, o prêmio do mês do biscoito, né? Então, quer dizer, é bem legal, porque você valoriza o trabalho das marcas, né, e você enriquece também o ambiente, não só falando de preço, tá barato, não, falando também ali de uma notícia, dando receita, brincando ali com... Eu costumo dizer que eu quebro o protocolo, né? Até declaração de amor e casamento eu já fiz dentro do mercado. Não, é sacanagem, porque a pessoa já sai com a compra pronta ali, né? É verdade. E eu vou contar uma coisa para você aqui, eu acho que eu nunca contei isso no ar, eu já recebi um não, e para mim foi um não que eu acho que mudou a minha vida. Já falei isso em palestras, nos meus treinamentos. Uma vez, na onda dos bingos, eu estava ali, tinha um bingo na Avenida Edgar Facó, eu sou da freguesia do Ó, gente, então punk da periferia. Eu amo a freguesia do Ó e eu falo abertamente. E eu desci, bati na porta daquele bingo, entrei, falei com o gerente, ele precisava de locutor, e falou, faz um teste ali. Aí eu vi um monte de senhorinha, fiquei lá, número 3333, número 2424. Aquela locução mesmo, né, técnica. E ao mesmo tempo terminei, fiz a outra, vai um pouquinho mais rápido, deu 33, 33, 24. Aí eu olhava pra velhinha, né, o velhinho, colocando lá o feijãozinho, gente. Aí terminou, ele falou assim, olha, menino, isso daí foi lá em 1997. Menino, eu vou dizer um não pra você,
não vou te contratar porque você é muito clássico, você é muito técnico e eu não quero te prender aqui. Só que eu precisava daquele dinheiro. E muitas vezes o locutor comercial ele precisa daquele dinheiro. E, ao mesmo tempo, Sandro, o que eu quero trazer aqui, aquele não hoje me fez ir para o cerimonial, me tornei narrador esportivo, narro rápido, então a locução não era tão lenta assim, Sim. e foi. Veja, é uma direção que nós precisamos, porque com a locução você consegue trabalhar em todos os setores. Quando você se viu que você poderia ir para um palco? Diz para mim. Olha, eu já tive experiências, mas assim, realmente é muito desafiador e também de muita responsabilidade. Uma vez eu tive também uma experiência como você, né, eu não digo, é um celebrante, eu não sei se foi o termo correto seja isso, mas eu tive a responsabilidade, né, de apresentar ali uma prévia de um casamento. Tá. Rapaz, depois que eu vi você apresentando, eu falei assim, eu não sei nada. Eu não sei nada, né? Tanto é que nós estamos nos aproximando aí para que você, dentro dos seus cursos, eu possa aprimorar também essa qualidade. Quem sabe, né, ser um exímio celebrante também, como você é um cerimonialista. Né? Ah, não, isso daí é fácil, é só você abrir seu coração. Eu Já sempre tá falo aberto. para as pessoas, para você interagir com alguém, você precisa ter em mente que as suas palavras têm que vir do coração. Eu, quando estou empunhando o microfone, eu vivo a pessoa intensamente. Intensamente mesmo. Viva o momento. Viva o momento com coragem e coração, sempre. Sandrinho, voltando até um pouquinho mais atrás, né, cara, você falou de vinil, você é DJ também. Também. E eu acredito que todo locutor, principalmente os de FM, ele é um DJ. Porque ele precisa fazer troca rápida. E como que você vê a digitalização hoje, né? Porque, querendo ou não, antigamente vocês faziam a virada e era sensacional os DJs da época, da Toco, da Broadway, Sim. da Playboy. Cara, olha, fui longe, hein? Foi. Da Overnight, do Extravaganza, casas aí... Up and down. Open Down, pô, show de bola. Tinha uma em Osasco, ali bem na Autonomista não, naquela avenida principal. Rhapsody, nossa, Rhapsody, show de bola pra cá. Essa eu lembro, hein? Aliás ainda, o projeto ainda existe, o Rhapsody, ele é itinerante, ele acontece em algumas casas. Ah, é? É. E até, pô, coisa linda. Até recentemente morreu um DJ famoso na época da Trump Town, ali na freguesia do O, o Betinho, pô, cara, sensacional. E depois eu fui trabalhar com o Betinho como mestre de cerimônias. Quando eu cheguei, falei, Betinho, pô, você tocava nas minhas baladas, cara. E eu como mestre de cerimônia já até conceituado. E aí, essa vida de DJ, cara, como que era? Então, o DJ ele vem para implementar, né? É mais uma ferramenta que vem para agregar. Agora, assim, com o advento tecnológico ficou até mais fácil, né? Porque hoje Sim. você tem, errou o beat, você consegue fazer uma edição, colocar uma outra música, fazer a composição, mas é importante conhecer também um pouquinho de automação. Como a gente tem aquela coisa do vinil, né? Aliás, eu também editava nos decks de rolo, né? Tá. Fazia as composições deck de rolo. Então, quer dizer, era... Pera. Eu sempre tive curiosidade. Você editava com o deck de rolo? Exatamente. Sério, isso. Cara? Geralmente, por exemplo, assim, os programas, geralmente as aberturas eram feitas, né? Por exemplo, você fazia a abertura, de repente você queria colocar o efeito. Então você tinha uma coisinha que a gente fala hoje, é o Gillette Press. Então você tinha a fitinha, né, e a emenda para fazer a emenda certinho para você colocar a fita e rolar toda a programação feita já pré-editada. Hoje nós temos aqui os computadores, né? Isso em que ano? Ali na década de... Eu sou de 1989, 90, nessa época. Caramba, você é mais velho do que eu no rádio, cara. Hoje completei 5.4, né? É seu aniversário hoje? Não, 5.4, assim... Ah, tá. É que a gente tá aqui, de vida, parabéns. 5.4, né? Você tem... Esse ano eu faço 5.5. Oh, parabéns. E tá aí, eu faço 4.9, tô numa reta... Mas tá jovem. Não, eu tô jovem, eu tenho muito que gastar. Sandrinho, veja, né, a gente tá trabalhando a arte da música, da fala, de tudo. E, ao mesmo tempo, cara, como que você vê essa evolução também do DJ? DJ hoje é aquele cara que você vê um Pedro Sampaio da vida, você vê o Alok levando gerações. E eu trago aqui alguns DJs. Nossa, o que eu conheço de DJ, gente...
o Ula, que é o Ulisses Araújo, o DJ Thiago Dias, o próprio Sandro Tibe, nossa, DJ Samambaia, nossa, eu ficaria aqui horas e horas, Ricardo Branco, todos os amigos aí ficaria aqui centenas. Eu conheço muitos DJs, Douglas Prado, DJ Sami, mas eu vejo que essa geração artística do DJ é diferente da nossa lá atrás, que, ficava com um foninho, curtindo a galera e não se expunha tanto. O que fez o DJ sair de frente de trás da picape? Então, mais uma vez, hoje muitos dos DJs estão preocupados com aquela questão do like, né? Da questão de ser famoso. Naquela época, famoso era, ou para nós que estávamos realizando o evento, era a debutante, era o aniversariante, né, o contratante em si. Hoje não, hoje é aquele detalhe assim, muitas vezes quando a pessoa contrata esse DJ, né, essa celebridade, entendeu? Muitas vezes ele quer se destacar até muito mais que o seu contratante. Uma coisa Sim. que você nos ensina, né? É importante que você faça brilhar aquele que te contrata, né? Aquela pessoa que está ali para os préstimos dos seus serviços. Então, a comparação é o seguinte, assim, a gente sempre tem essa coisinha do glamour, né, de querer aparecer, mas assim, nos dias de hoje, as pessoas estão preocupadas muito mais com o like, com aquela coisa do, o famoso, coisa parecida. Na nossa época, não. Eu conheço um cara que até hoje é uma referência, né, e tem uma grande casa que me permita falar, até numa oportunidade, gostaria que você trouxesse Fique à vontade. DJ Iraí Campos. Opa! Uma referência, né? O DJ Iraí Campos tem a The History, uma das melhores casas de anos 80, 90, né? As décadas. Então, assim, eu me baseio muito nesses DJs. Iraí Campos, também... nessa época também tinha aquele DJ tinha aquele campeonato Room DMC, né? Era muito legal, que acontecia em São Paulo com os grandes DJs também. De comunicação, Banana, Serginho Café, entendeu? Nossa. Luciano Toledo, você falou outro dia do Luciano, né? Faz vozeirão. E é muito interessante. Então, assim, eu sempre busquei referências. Os locutores de hoje são diferentes, né? São. Antigamente nós tínhamos as pessoas que davam um show, principalmente hoje, até para entrar no Clube da Voz tá fácil. Antigamente não, o Clube da Voz era algo selecionado. Seletivo. Sabe? Você tinha ali o Alcler Blast, que é breve nos cinemas. Tinha os caras que faziam Balboro, tal. Ia embora, né, cara? Várias vozes maravilhosas. Eu sou um cara viciado em voz, então eu vejo muitos podcasts que o Beto Hora, que é um monstro da imitação, o Beto Hora. Hoje nós temos uma juventude muito boa de humoristas. Eu nunca fui pro humor. Muitos falam que eu tenho uma parte bem cômica. Eu posso ser engraçado, mas ao mesmo tempo eu não consigo comercializar isso no microfone. Porque eu respeito muito esse instrumento. E quando eu estou empunhando ou estou principalmente na condução, é algo que eu valorizo demais. E as pessoas não entendem isso. Responsabilidade, né? E você trouxe algo muito importante, de você valorizar as pessoas, o público em questão. Então, a pessoa que está em casa, para mim, eu já peço para você dar uma curtida ou deixar um comentário, hoje elas não conseguem identificar quem são as referências delas. Até mesmo no AM, por exemplo, assim, quem que não acordou, quem tem aí acima dos 40, 50, né, acordou ali com a fala que nós tínhamos ali, Eli Correia, né? Sim. O Zebétio, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, o próprio Gilberto Barros, que já é uma safra mais antiga. Eu trazendo aqui, já que a gente está meio saudosista, né? Eu lembro quando eu cheguei na Rádio Iguatemi, que ano que foi isso aí? 2007, 2008. E tava o João Ferreira, cara. O João Ferreira. Grande João Ferreira. E o João Ferreira, eu já tinha cruzado com o João Ferreira uma vez em Caldas Novas, que eu fui passar minhas férias com os meus filhos, mas ele não me conhecia do rádio. E ao mesmo tempo fui trocar horário com ele. Eu ia entrar depois dele e eu cheguei um pouquinho antes, sentei e ele... menino, fala aí. Falei, ele falou, nossa, um prazer recebê-lo aqui, Sidney. Aquilo lá, bateu meu coração. Por quê? Quem me ligou na sequência foi minha mãe. Minha mãe ouvia a Rádio Iguatemi.
E quando eu fui trabalhar lá, para mim foi fantástico, demais, porque todos os locutores da Iguatemi tinham vindo da Tupi, e minha mãe só ouvia Tupi. Então eu não sabia que minha mãe estava ouvindo, e é uma satisfação que o rádio nos permite a trazer essa realidade, essa essência, essa coisa tão pura. E hoje eu não vejo mais essa pureza, meu irmão. Inclusive você falou aí de mãe, né? E eu me lembro muito bem, você relatando, eu tenho boa memória para isso, eu não posso esquecer de falar do grande comunicador dessa safra que está fazendo um trabalho sensacional na questão de ponto de venda, nessa coisa de merchan, que é o André Alves. Andrezão Alves. André Alves. Aliás, o André Alves, para mim, cara, todas as vezes que eu vejo o André, eu choro, cara. E me emociono porque lembra da minha mãe. Eu lembro, minha mãe uma vez, eu cheguei em casa, minha mãe tinha Alzheimer, gente. Só para vocês terem uma ideia, minha mãe tinha Alzheimer. E eu chegava lá para almoçar e tava lá no radinho dela, que eu guardo esse rádio até hoje, e tocando, ouvindo lá o André Alves na Rádio Tupi. Rádio Tupi. Falei, mãe, vai falar seu nome ali no rádio, hein? Liguei pro Andrezão, manda um abraço pra minha mãe, cara. Madalena, tá te ouvindo? É só ouvinte número 1 aqui, cara. Aí ele falou o nome dela, ela sabe, aquela coisa de emoção, e vem daquela cena da minha mãe, um locutor que ela adorava, um comunicador. Aí vem a diferença do locutor para o comunicador, Sandrinho. E o André, eu tenho uma história muito legal, porque quando ele chegou aqui em São Paulo, né, ele veio procurar oportunidade, inclusive lá no espaço da Rádio Indoor, né? E foi muito difícil para ele, mas é um cara que, assim, eu tenho um respeito. Inclusive, nós estávamos na sexta-feira, ele foi comprar lá um aparelhinho na Santa Efigênia, nós estávamos juntos conversando, essa facilidade, essa naturalidade que ele tem, né? Eu creio que agora tem novidades, ele está pintando, está voltando para o rádio novamente aí, mas é um cara que eu tenho... para os dias de hoje, a minha referência... Ele estava na Terra, não estava? Isso, ele tem feito alguns inserts. Mas está na Transamérica, mas eu ouvi... Hoje ele está na equipe do Éder Luiz, ele faz a parte esportiva. Isso, parte esportiva. Só o merchandising, e foi muito legal. E você está falando isso, aqui nós estamos no prédio onde tem a Rádio Tupi, tem a Kiss FM. A Rádio Top, né? É a Top, né? Top, que na verdade eu sou mais velho, né? Então eu falo Tupi ainda. E a Top FM, o grande amigo meu, que eu dividi microfone com ele, e olha só como eu sou tietão, gente. Essa simplicidade, eu falo para todas as pessoas, mantenham a simplicidade. Por que eu estou dizendo isso? O Edi Barbosa, da Rádio Top FM, antiga Tupi, hein, gente? A Elisângela Ribeiro, que dividiu o microfone com o André Alves também, na mesma época que eu estava na Iguatemi. O Edi Barbosa, uma vez eu entrei no ar na Rádio Gospel, eu entrava de manhã e à tarde. E à tarde eu entrava ao vivo. E ele, vamos para São Paulo falar com o Sidney Botelho. E aí, Sidney, eu olhei, eu falei, eu não tinha identificado o locutor, tinha trocado o locutor. Eu falei, grande abraço para você, mas essa voz linda é de quem? Ou seja, quando você não sabe quem é, você já faz uma pergunta aberta. E ele falou, Sidney, aqui é o Edi Barbosa. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. Que emoção que me deu. Eu falei, Edi Barbosa, sou seu fã, cara. E eu vou mais além. Sou seu fã. Na hora que eu falei isso, o cara ficou sem voz do outro lado. Eu vou mais além. Eu vou lá no fundo do baú. Um cara que deve estar te ouvindo também, que eu vou fazer questão, né, de passar, né, pós a nossa conversa aqui, é um cara que é uma referência também na parte de capacitação e formação de locutores, que é o Ciro, da Rádio Ciro Oficina. Já tem, né? Cara fantástico. Um cara eu sou formado pelo Senac, né? Eu sou formado pelo Senac. Eu fiz pelo Senac também, mas assim, eu sempre estava na oficina do Ciro. E o Ciro tem agora, envolveu aí uma equipe, né? Está num novo projeto também, importante trazer ele aqui, né? E assim, é um cara que eu tenho como referência do rádio. Porque assim, o rádio ele pode ter avançado, ele pode ter todas as tendências tecnológicas, mas o Ciro é um cara que ensina a gente a ter a essência. É um cara como você. Sim, né? É um cara que nos ensina muito assim, seja simples, seja você, entendeu? Faça brilhar o outro. Não, é muito legal. E é justamente esta realidade que nós precisamos ter ao longo de toda a vida, porque sem isso não dá para as pessoas perceberem
o quanto é valioso você chegar e, ao mesmo tempo, você levar para as pessoas o que tem que ser levado, obviamente. E tudo isso vem de encontro com a realidade do que o comunicador ele é responsável. Daqui a pouquinho eu vou falar do nosso... tá tão bom que eu tô com 30 minutos, não fiz um merchandising ainda. Opa, Não fiz nenhum merchandising. A coisa tá tão boa gostoso, né? que quando eu falo de comunicação, Seus olhos brilham. brilham. Deixa eu falar da Voice Training, mas antes eu vou falar do curso que tem agora nos próximos dias 17 a 21 de março. Isso aqui com esse bonitão. Você vai estar nesse curso? Lógico que Você estar. vai? Lógico. 17 a 21 de março, das 18 às 22 horas. Não reduz não, Sidney. 18 a 22 horas, turma reduzida, então inscreva-se. QR Code na tela, QR Code do curso na tela para você da Voice Training e desenvolva a sua comunicação. O que você vai aprender lá? Se comunicar. Tá gostando desse bate-papo? São dois comunicadores. Ou seja, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Você não pode perder esse curso. Realmente, QR Code na tela. Eu vou levar tudo para você sair se comunicando, interagindo com as pessoas, fazendo apresentações e, ao mesmo tempo, gerando resultados particulares. Turma reduzida porque é algo exclusivo lá na sede da Voice Training. Você vai estar lá, né? Com certeza. Aprendendo mais com você. Se não for, eu vou te dar zero. Não, já estamos fechados, já. Estamos lá. Irmão, trazendo um pouquinho mais, você tem eu vou ser sincero, eu sou um cara mais aberto aqui desse Business Connections do que eu. Tudo isso gente, tudo isso que eu tô falando, comunicação, rádio, DJ, eventos, tudo isso é negócios, tá? Tudo isso é negócio. Se você não tiver realmente uma identidade, você acaba se perdendo. Mas, Sandrinho, você vive o mundo pet. E você é um cara que recentemente você vê que eu mudei minha personalidade, né, gente? Agora eu resgatei uma pet chamada Luna, é uma Golden, ela estava super maltratada. Eu peguei essa cachorra com 17 quilos e hoje minha cachorra é tão gorda, tem 45 quilos, eu tenho que fazer regime. Mas vocês estão falando de um cara que realmente eu vivia só o meu mundinho quietinho ali. Mas eu peguei a Valentina, que eu ganhei de presente, uma Bulldog francesa, e quando veio essa Golden, hoje eu sou um defensor de pet. Se você falar mal de pet, eu vou pra cima de você. Mas é aquele cara que o cachorro andava no shopping e eu criticava. Porque eu achava feio, tá, gente? Ver alguém andando com o cachorro no shopping. Hoje eu levo minhas cachorras no shopping. Ai, se alguém falar. Só não entrei no cinema com elas ainda, mas são boazinhas e elas me amam. E você é um cara, Sandrinho, que trabalha pet. Como que é trabalhar com pet nos dias atuais, cara? É muito, muito, muito gostoso, né? E é importante você ressaltar, assim... Eu tive que pegar tudo isso que você tem da comunicação e levar para o segmento pet, mas não é só isso. Chegando lá, eu sempre sou grato pelas oportunidades e pelas pessoas que Deus coloca em minha vida. Então eu sou grato ao Elias Oliveira, que foi um cara que me colocou dentro da sua equipe, me deu essa oportunidade de ser o locutor no segmento pet. Então depois do Elias, depois do Luiz, depois do Jeová, vem o Sandrinho, né, fazendo aí a locução para os pets. E eu tive que aprender não só a falar, né, do segmento pet, eu tive que entender um pouquinho da raça, do comportamento, porque além de você comunicar, você tem que saber conduzir. Né? E você falou uma coisa muito interessante. Hoje todo mundo coloca, somos pet friendly, somos pet friendly. Quando você tiver a oportunidade, se você estiver no espaço pet friendly, pergunta para a pessoa, onde é que está aqui o espaço pet? Porque todo mundo é amigo de pet, mas o pet não tem espaço no lugar dos humanos. Então é muito importante as pessoas, principalmente você que está nos assistindo agora, estamos falando de business. Se você realmente quer ter um espaço pet friendly, entendeu? Tenha o espaço pet. E hoje eu trabalho nesse segmento com o projeto Meu Cão é Show, né? Onde lá atrás nós preparávamos cães, artistas para estarem no evento para a gente falar dos cães e comportamento. Hoje é o contrário. Hoje o dono do pet, eu não chamo de tutor, respeito quem chama, mas o dono do pet. Tutor é aquele que se responsabiliza. Quando você deixa lá no daycare, entendeu? Ele é o tutor, é o responsável. Agora, o dono do pet quer ver o seu pet brilhar. Então, o Meu Cão é Show é isso.
cães educados, donos felizes. Então eu trago essa nova vertente, esse novo segmento, ressignifiquei essa coisa do pet friendly. Então, se você está num shopping, se você está num espaço onde você tem um espaço pet friendly, você tem que ter um espaço pet, não um espaço para o humano. Sabe uma coisa interessante que aconteceu que eu vi esses dias, lá no Shopping Tietê, na Zona Norte, ali, entre a ponte do Piqueri e a ponte Anhanguera. O shopping, ele tem a praça de alimentação, normal, e o dono não pode passar de uma linha para a praça de alimentação, porque Sim. tem um espaço justamente para o dono comprar a comida e levar até o espaço onde ele vai poder comer com o seu cachorrinho do lado. Isso eu concordo. Então, tá certíssimo. Porque não tem restrições, não tem Exatamente. nenhuma forma ali de arranjar confusão. E nós sabemos que hoje as pessoas estão intolerantes. Intolerantes. E eu mesmo, eu observo isso, eu falo, pô, uma ideia, uma sacada muito boa. Foi algo muito, vamos dizer assim, técnico e inteligente por parte do Shopping Tietê, aqui na Zona Norte de São Paulo. Moca Plaza também tem isso. Que aí você não quer que eu fique rodando no shopping. Eu sou um cara que... Pelo amor de Deus, né, cara? Aí você quer arrumar confusão. Eu gosto de entrar no shopping e sair. Eu só vou em 2 shoppings Então, e mas olha se lá. você tá indo com a Luna e tá indo com o seu pet passear, tem que ter o espaço pet. Não, pra tem. eles brincarem. A Luna e a Valentina. A Valentina meu e a Luna. Deus. E olha, se tem uma coisa gostosa, mas que me dá uma raiva, gente. Você dá um banho naquela Golden, tá? Ela é peluda. Vai lá nas minhas redes sociais, um Sidney Botelho oficial. Ela é peluda, vou lá na casa da minha sogra, que é um sítio, e ela se joga na grama. E às vezes chove. Como que ela fica depois de você gastar uma bala no pet shop? Normal do pet, normal do cão, do Eu dog, falo, né? Luna, você tem que ter mais educação, você é uma moça. E ela vai lá, o jeito dela, e balança o rabo. Mesmo eu brigando, ela dá sorriso ainda. Ó, você vê que coisa boa, né, uma coisa cara? muito legal, me permita, né? Fica à vontade. Assim como você também, né? Tem o expertise da questão da questão do locutor, eu vou fazer o seguinte. Uma coisa que eu estou aqui, a minha fala, tá? Assim, um cuidado que nós temos que ter. Gente, cão é cão, gente é gente. Então você não pode tratar um cão como filho, né? Claro. É o seu cão, você dá atenção e tal. Só que é o seguinte, o cão ele precisa, por que eu justifico? O cão ele precisa de liderança. Sim. Um cão ele precisa de trabalho. Então tudo isso que você está fazendo aí, se você levar para a mente do cão, ele está fazendo para te agradar, ele está te chamando, vamos brincar, entendeu? Vamos interagir, entendeu? Só que o que acontece? Muitas vezes o dono de pet, o dono de cão, entende o cão como um filho, entendeu? Ele pode estar no sofá com você? Pode. O momento e a hora que você quiser. Só que quando você não quiser, ele tem que entender que você é o dono daquele espaço. Valentina, aí não. Ela tem que entender e tem que sair. Agora, você educou, você ensinou, você preparou. As minhas têm uma educação, cara. Porque, vou ser sincero, eu não gosto quando eu estou me alimentando o cachorro em cima. Sou contra isso. Sim. Sou contra. É o meu momento de comer. A Luna, mesmo resgatada, quando eu vou comer, ela sabe que eu estou comendo. Eu só falo, filha, vou comer. E uma sabe o timbre desse filha. Então. Aí ela vai, sai, deita, se expande. Aqui é grande, né? Eu moro num apartamento, gente. Se solta. A Valentina, a mesma coisa. A Valentina, desde sempre, vou comer. Se eu falar isso. E a Valentina, ela já conhece que quando eu estou comendo, por exemplo, ela é esperta, ela é muito inteligente. E o animal, ele é inteligente. Isso é comunicação pura. Eu tô com o meu prato de comida, normal. Devolvi. Se eu pego a sobremesa, eu acho que muda a regra, cara. Então. Ela sabe que é sobremesa. Ela vem e fica lá do meu lado. Ela fala, não, isso é sobremesa, não é comida. Não sei se ela entende isso, mas quando eu tô com a sobremesa na mão, já caiu toda a regra. É bonitinho isso, Sim, né? E o legal disso é que é o seguinte, o cão tem no seu DNA, né, aquela coisa da matilha. Por exemplo, eles caçam em matilha. Só que na hora de comer, quem come primeiro?
É o líder, chefe, é. entendeu? Então o que acontece? Eles caçam, o líder come primeiro, rola geralmente em cima isso aqui, daqueles descendentes do lupídeo, dos lobos. Então o que acontece? Ele rola em cima da comida, ele sai e vai para um ponto mais alto. Aí quando ele está no ponto mais alto, ele olha e fala assim, agora vocês podem comer à vontade, porque eu já me deleitei, já comi, já saciei a minha fome. Então, isso que você falou, mesmo ainda na sua ingenuidade, me permita assim, na questão do pensamento canino, né, você pratica. Por quê? O cão, ele entende ele entende os seus gestos, ele faz leitura. Sim. Ele faz leitura, e principalmente os Golden. Né? Os Golden, eles fazem muito essa leitura, porque são Ah. cães que são treinados para ser cães guia. Para você entender, geralmente o pessoal fala assim, mas o cão, ele não é tão inteligente como um ser humano, entendeu? Aí eu te pergunto, será? Mas eles criam padrões. Padrões, exatamente. Eu aprendi isso. Vamos falar Exatamente. da Doco Technology, que lá tem bastante padrão. E você que pensou em organizar o seu negócio, em quantificar resultados e tarefas da sua equipe, você precisa falar com a Doco Technology, que é especialista no sistema Bitrix 24. Telefonia e número, Power BI e também as mais diversas soluções para dar a você, empresário, um número ideal para tomadas de decisões. Então, agende uma consultoria e entenda por que as principais empresas do Brasil usam as soluções da Doco Technology. 11 4293 0188, 11 4293 0188 ou no e-mail contato@docotechnology.com.br. Doco Technology, transformando dados em resultados. Um grande abraço para o meu amigo Douglas Barreto. Bem, trazendo aqui, meu irmão, toda essa parte da comunicação, hoje você olha numa esquina, era igual antigamente, né? Nós falávamos que numa esquina tinha Bradesco e Casas Bahia, né? Hoje eu fui no centro de São Paulo, não tem mais aquele Bradesco que ficava na Consolação, bem lá no comecinho, perto do Terraço Itália. Fecharam, cara, mas tudo bem, não tem nada a ver com... Só fiz esse comentário porque hoje toda esquina tem um pet shopping. É um segmento que gera bilhões de reais. Bilhões. É um mercado emergente, né? Crescente. Você acha que tem espaço ainda? Nossa, nós não estamos vendo nem, eu vou colocar aqui, nem 50% do potencial que ainda é esse mercado no Brasil. Tá. Por exemplo, dentro do segmento, além de você ter o cuidado, né, inclusive já aproveitando também, né, já que falamos de business, né, você está sendo pioneiro hoje, e é o primeiro programa que eu falo isso. Unindo todo esse segmento de comunicação, tecnologia, nós estamos lançando agora o Squad Pet. Eu quero contar com sua expertise também, porque nós seremos o primeiro aplicativo pet no mercado. É um guia pet digital na palma da sua mão, um clique. Então você vai triangular serviços, marcas e produtos. Ah, que legal. Então nós temos hoje a oportunidade, né? Mas como funciona? Vamos lá. Serviços, marca e produtos. O que acontece hoje? Eu quero comprar uma marca da comida lá, uma Royal Canin, vai. Ok. Eu digito lá. Dentro desse... se a Royal Canin estiver nos assistindo aí, né? Eu quero patrocínio da Royal Canin, então, gente. se nós tivermos, então, que por exemplo... eu preciso comer, minhas cachorras só comem Royal Canin, ali, caro pra caramba. Se nós tivermos ali a Royal Canin, e ela, por exemplo, hoje com a questão da entrega em casa, o que acontece? A pessoa vai solicitar o pacote, entendeu? Através do aplicativo e vai receber na sua casa. Então, por exemplo, assim, eu trabalho marcas, trabalho serviços e também trabalho a questão de usabilidade, usuários. Então, qualquer usuário conectado com o aplicativo no celular, ele vai ter a oportunidade de contratar serviços, dog walker, adestrador, um serviço de táxi, né, que hoje está chegando aí, o serviço de transporte também para os pets. Enfim, o Squad Pet, ele é o app do seu pet. Então, você ao clicar ali, você tem a triangulação serviços, produtos e marcas. Ah, legal. Então, eu estou lançando aqui já de primeira mão no seu programa. Parabéns, bela iniciativa. Podemos dizer aí que quero contar com você também. É mais uma plataforma, pode contar comigo, vamos divulgar isso daí. Para mim é algo fantástico, porque de vez em quando acaba a ração lá, eu tenho que ficar correndo atrás, né? E hoje, realmente, o alto preço da ração é algo que pega. Aliás, me permita, então, vou fazer até o convite, vou falar aqui com o pessoal da Fit Furry, vamos mandar aqui um pacote aí para o meu amigo Sidney, para ele experimentar uma ração super legal, natural,
entendeu? Feita naturalmente pelo pessoal da Fit Furry. Vou ter a oportunidade, se você me dar também, eu vou sugerir várias pautas para você. Pode mandar E esse o cara pessoal, aqui. desse pessoal aí, ele tem inclusive eu estou falando porque eu usei com o Bob e com o Luck também. É uma alimentação muito legal, que é o pessoal da Fit Furry. E a Fit Furry está dentro do Squad Pet, você pode Sim. comprar pelo aplicativo. Você comeu estoque também, eu tô vendo. Vamos falar da Toye Produções e Eventos. Toye Produções e Eventos também está aqui conosco. Olha só, a Toye Produções e Eventos produz os maiores eventos de São Paulo. Só dizendo para você que no último sábado estivemos no Center Norte com ele, Tiaguinho, Henrique Diego e também MC Davi, com um cerimonial lá para a formatura do pessoal do Mackenzie, turma de Direito. Fora isso que a Toye Produções e Eventos, no último sábado, fez 4 eventos. Mas você é treinador, você é palestrante, você quer ser um influenciador, quer gravar o seu infoproduto e depois produzir o seu evento, a Toye Produções e Eventos tem tudo isso para você. Ela realmente é especializada com a sua diretoria artística, que vai construir o seu evento desde a sua concepção até a entrega dele. Então você não pode perder totalmente essa estrutura. Venha para a Toye Produções e Eventos, uma empresa que está produzindo os maiores eventos do Brasil. Meu amigo, estamos caminhando para o final, né? Como 2 comunicadores que somos, praticamente temos que cumprir o tempo e o tempo proposto por parte dos nossos convidados, mas você vai voltar várias vezes, principalmente porque eu quero que você venha quando fazer o lançamento mesmo dessa marca, você venha fazer aqui mais uma vez conosco, lembrando que a partir do dia 12 de março estaremos no Portal IG, tá bom? No Portal IG, a grande novidade aí para você. Sandro Tibe, para fechar, quais são os seus maiores planos de negócios para esse ano de 2025? Bom, meus maiores planos de negócios é fazer o Squad Pet ficar conhecido. Squad Pet. Squad Pet, né? O Esquadrão Pet, né? O app do seu pet. E focar, né? Nessa coisa da comunicação, né? Através da oportunidade que você tem me dado aí, absorver mais conhecimento e aproveitar essa chance para, quem sabe, lá na frente, né, como referência, também ser um mestre de cerimônia reconhecido e também uma pessoa que faz aí grandes apresentações de eventos por toda a grande São Paulo e o Brasil e assim sucessivamente. É isso daí, Sandro Tibe, muito obrigado pelo carinho. E eu vou falar para você, amigo, aqui, câmera exclusiva, quero falar olhando para os seus olhos. Quantas vezes você reparou que a pessoa estava tentando te dizer algo e você não reparou? Você já parou para pensar que muitas vezes o seu cliente está eufórico para dizer: opa, compra de mim, compra de mim? A sua esposa, seu marido, seu companheiro, sua companheira, muitas vezes não quer falar e as expressões corporais podem falar muito. Tudo isso é comunicação. No podcast de hoje você teve uma aula de comunicação com 2 comunicadores. 2 comunicadores que trazem a comunicação raiz, a comunicação moderna, a comunicação contemporânea. Mas como utilizar isso nos negócios? Percepção, enxergar as pessoas, entender as pessoas, mostrar que as pessoas valem mais muitas vezes do que o produto ou o serviço oferecido, porque são elas que vão consumir o serviço e o produto. Tá aí. E se comunicar é entender as pessoas como as pessoas são. E assim eu espero que você leve essa mensagem o mais distante possível, porque com certeza, se você chegou até aqui, eu me comuniquei de forma assertiva. E é isso, amigos. O Business Connections de hoje trouxe a forma que um locutor, um apresentador, um especialista em pet se comunica. Mas como gerar negócios com a comunicação? É muito fácil, é um campo amplo. Você tem eventos, você tem treinamentos, você tem simplesmente a própria venda como um todo. E muitas pessoas não conseguem trabalhar a comunicação como tem que ser. Às vezes você pode ser mais atirado, você pode ser mais ali restrito, mas o importante é se comunicar. E o BC de hoje trouxe Sandro Tibe. Essa foi a edição número 31, esse episódio maravilhoso e sempre com o apoio da Voice Train, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, Toye Produções e Eventos, Toye Treinamentos,
Doco Technology. Eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua atenção e, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Até amanhã, grande abraço e valeu, Sandrinho, valeu a todos. Deixa a curtição aqui e compartilhe, tá bom? Beijo, valeu!